Olá, eu sou o Franklin Valverde e agora nós vamos iniciar o nosso curso aqui. Vamos falar sobre divulgação científica, né? Hoje, especificamente, o que é a divulgação científica? São 8 módulos, né? Este aqui é o primeiro módulo, e depois nós teremos outros módulos que vão tratar sobre como fazer a divulgação científica, para quem se destina, produção de textos, produção de vídeos sobre divulgação científica, produção de podcasting, além também de uso das mídias sociais para divulgação científica, tá? E produção de textos também. São 8 módulos e hoje é o primeiro módulo que nós vamos tratar o que é a divulgação científica. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Um momento. Acredito que agora todos estão vendo a tela, né? Divulgação científica. Vamos falar de ciência. Esse é o título dos vários módulos, né, que vocês vão assistir. E este primeiro aqui, nós vamos tratar especificamente o que é a divulgação científica. Tá? Antes de falar de divulgação científica, eu acho que é importante nós falarmos um pouco da comunicação na ciência, a sua importância, né? Sempre que nós falamos em ciência, ela em si, a sua produção em si, ela não se esgota no que ela realiza, ela só se completa quando você faz essa comunicação, quando a sociedade passa a receber e ter a consciência e ter o conhecimento, melhor dizendo, do que é produzido em termos de ciência, né? A comunicação na ciência também procura mostrar a importância dela, isso se faz através da comunicação. E também é importante destacar que, no caso, a comunicação, ela cumpre o papel social da ciência, que é você divulgar, você estender para toda a sociedade aquilo que ela produz, né? No caso, por exemplo, de instituições públicas, toda essa ciência que é produzido com o financiamento da sociedade. Então, é importante ter esse retorno para a sociedade. E a comunicação na ciência dá conta disso, né? Em vários módulos, né, que eu acho que é importante destacar, tem várias modalidades comunicativas. A comunicação científica, né, que é aquela feita entre os pares, né, entre os cientistas, né, quem produz a ciência, a difusão científica e a divulgação científica, que é o tema mais específico do nosso módulo de hoje. Tá? Antes de partirmos diretamente para a divulgação científica, eu acho importante a gente passar, nem que seja de uma forma mais panorâmica, o que vem a ser as outras duas formas, outras duas modalidades comunicativas. Vamos começar com a comunicação científica. Como é que nós podemos definir a comunicação científica? Ela diz respeito à transferência de informações científicas e tecnológicas ou associadas a inovações que se destinam aos especialistas em determinadas áreas do conhecimento. Essa é uma definição do professor Wilson Bueno, estudioso nessa área da divulgação, da comunicação científica e da difusão científica. Então, ele dá essa definição que a comunicação científica é aquela que é feita entre os cientistas, né? Com aquela linguagem, às vezes, muito hermética, que só quem é da área consegue entender, né? Essa digamos, é o produto, né, que é gerado das suas pesquisas. E isso se destina a quem? A quem faz pesquisa também, a outros cientistas que vão estar em contato com essas novos caminhos científicos que o pesquisador ou a pesquisadora encontra no seu trabalho. Tá? Para exemplificar, né, eu acho que é sempre importante a gente exemplificar, como que se dá essa comunicação científica. Então, tem todas as revistas científicas, né, elas são revistas de comunicação científica. Né? Eu disse as revistas de comunicação científica. Teremos também as de divulgação, mas isso nós veremos mais adiante. Exemplos aqui que eu passo para vocês aqui, por exemplo, a RIAP. A RIAP, que é a Revista Internacional de Debates de Administração e Públicas, né, que é uma revista que publica ensaios, relatos de experiência, documentos, notas, enfim, na área da administração
principalmente a administração pública, é uma revista da Unifesp. Outra revista da Unifesp é a revista Neurociências, que é uma revista da área de neurologia e ciências afins. Nessa revista estão publicados artigos originais, né, de pesquisas feitas na área da neurologia, e também artigos de revisão, relatos de caso, atualizações, ensaios, enfim. É uma revista que trata, como eu disse, da neurologia e as suas ciências afins. Outro exemplo também, né, para mostrar que essa amplitude que existe dentro da comunicação científica, é a revista Pensata, que é uma revista também da Unifesp, e é a revista dos alunos do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, né? É uma revista que procura ter um diálogo interdisciplinar entre a antropologia, a ciência política e também a sociologia, né? E ela é produzida pelos alunos de pós-graduação em ciências sociais aqui da Unifesp. Esses são os 3 exemplos para vocês terem uma ideia do que é a comunicação científica. E dentro, né, dessas modalidades comunicativas, como eu chamei, né, nós temos também a difusão científica. A difusão científica, também uma definição do professor Bueno, nós temos aí, vocês estão visualizando agora, ela, na verdade, é um grande guarda-chuva. Tá? Por quê? Ela abarca alguns periódicos especializados, bancos de dados, sistemas de informações de institutos e centros de pesquisa, reuniões científicas como congressos, simpósios, seminários, sessões especializadas de publicação de caráter geral, enfim, ela é um grande guarda-chuva, como eu disse, tendo inclusive, por exemplo, programas de rádio, de TV, enfim, que fazem essa difusão da ciência. Vamos mostrar aqui alguns exemplos também para nós termos mais clareza do que vem a ser a difusão científica. Por exemplo, uma publicação de difusão científica é a revista Entre Teses, que é a revista aqui da Unifesp, que é uma operação colaborativa, né, entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, a Reitoria e o Departamento de Comunicação Institucional, o DCI, aqui da nossa instituição. Essa revista foi criada em 2013 e ela se destina fundamentalmente ao quê? A disseminar a produção de pesquisadores e professores da Unifesp. Um outro exemplo é o programa Diversidade em Ciência, é um programa que vai ao ar pela Rádio USP. Tá? Esse Diversidade em Ciência, esse programa de rádio, que é apresentado pelo professor e jornalista Ricardo Alexino, ele aborda pesquisas científicas sobre relações etnossociais e diversidades desenvolvidas na USP e também em outras instituições, né? Não é só na Universidade de São Paulo, em todas as outras universidades que tem alguma pesquisa, o professor Alexino convida os cientistas para irem divulgar o seu trabalho, fazer uma difusão desse seu trabalho. Tá? E o slogan do programa, né, acho que traduz bem o cerne do programa, a filosofia do programa, é discriminação é falta de conhecimento. Então, o Diversidade em Ciência, o que procura é combater essa discriminação, porque e mostrando o quê? Mostrando com o conhecimento, que é fundamental. O outro exemplo de difusão científica são os cadernos, por exemplo, de resumo, né, que são feitos a cada congresso acadêmico, a cada congresso científico que são feitos. Né? Então, é um exemplo que eu estou dando da Associação Brasileira de Hispanistas, um caderno de resumos que apresenta o resumo de todas as apresentações de todos os grupos de pesquisa que participaram desse congresso. A cada congresso eles realizam, como todas as áreas do conhecimento costumam fazer, né? Às vezes um caderno de resumos impresso, né? Às vezes a tendência agora é todos eles passarem a ser digitais, né? Mas, enfim, esse é um bom exemplo também de difusão científica. Tá? E agora nós vamos entrar especificamente no nosso tema, né? Que é importante a gente destacar, que é o da difusão científica. O que é a difusão científica? Também uma definição do professor Bueno, quando falamos de divulgação científica, trata-se da utilização de recursos, técnicas,
processos e produtos, veículos ou canais para a veiculação de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo. Aí é que está a importância da divulgação, focada no quê? No público leigo. Tá? Para você ter essa divulgação científica destinada a esse público, o que requer? Requer que você tenha um cuidado especial com a linguagem. Né? Diferentemente da comunicação científica, que é uma linguagem um pouco mais hermética, mais elaborada, que você fala com seus pares, com os cientistas que dominam todo o jargão da área na qual você trabalha, no caso da divulgação científica, o cientista ou aquele que vai trabalhar nessa divulgação científica tem que ter esse cuidado de atingir todos os públicos de forma que eles consigam entender o que você está dizendo. Tá? Você tem que traduzir uma série de jargões, de definições que às vezes são comuns na área de quem domina do cientista, né? Isso vai para o grande público, então isso tem que ser traduzido numa linguagem que ele consiga entender, tá? Consiga ter uma forma muito mais próxima do linguajar do dia a dia dele. Por quê? Porque ele não domina essa linguagem. Né? E mesmo os outros cientistas de outras áreas, né? Também, né? Os cientistas da comunicação muitas vezes não dominam a linguagem da medicina. Tá? Aquela também a linguagem mais específica da medicina ou da linguística, também a área das engenharias não vão dominar, enfim, isso é comum a todas as áreas. Né? No caso da divulgação científica, né, que vai para o público leigo, temos aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo de um livro, tá? BioHQ, Biologia em Quadrinhos, um livro que foi lançado pela editora Zarabatana. Esse é um livro que foi organizado por 3 professores, né? 2 professoras e um professor, o João Agrelli e a Solange Cristina Augusto, né? São professores da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, e também pela professora Rosângela Dantas de Oliveira, professora aqui da Unifesp. Tá? Eles organizaram esse livro, BioHQ, que reúne, na verdade, 10 histórias em quadrinhos, nas quais os protagonistas são insetos, aracnídeos, mamíferos, plantas, e isso é feito numa linguagem acessível a todo o público, em geral, tá? Seja o público que não está nas universidades, que não está estudando, assim como os estudantes de ensino médio, ensino até dos últimos anos do ensino fundamental, que queiram se interessar pela biologia, né? E esse livro ele trata disso, e numa linguagem bastante acessível, tá? Para esse público leigo. Tá? Então, e mais, né? Não só a linguagem textual, como a linguagem visual, tá? Porque trata-se de quadrinhos, né? É uma obra muito bem ilustrada, e isso traduz para todos e todas a esse universo que é a biologia. Um outro exemplo aqui, né, vocês devem conhecer, os outros 2 exemplos, a Galileu é super interessante, né, são 2 revistas que são, digamos assim, a ponta de lança no Brasil, né, da chamada divulgação científica. Né? A Galileu, né, que é uma revista da editora Globo, ela existe já há 20 anos, ela foi lançada em 1991. Né? Inicialmente ela surgiu com o nome de Globo Ciência, né? Mas hoje ela tem o nome de Galileu, em homenagem ao cientista, né? Ao Galileu Galilei, né? Que provou que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. Né? Lá para trás, há muitos séculos atrás, enfim, é uma homenagem ao Galileu. Né? E essa é uma revista que trabalha a ciência do ponto de vista histórico, apresentando tecnologia, às vezes abordando questões até de religião e de saúde, né? Mas do ponto de vista científico, e procura, através de uma linguagem bastante acessível, informar para esse público leigo, levar até ele questões científicas. Da mesma forma, a Super Interessante, que é outra revista que existe há 34 anos, né? Ela surgiu em 1987, é uma revista editada pela editora Abril, né? Quer dizer, a Galileu até surgiu para concorrer, né? Antigamente a Globo Ciência, né? Surgiu para concorrer
com a Super Interessante, e a Super Interessante está há muito tempo no mercado, né, e ela, digamos, procura trabalhar todos os temas, sempre no aspecto de traduzir cientificamente para um público leigo uma série de questões, como, por exemplo, essa capa que nós estamos vendo aí da crise energética, né, que está muito atual no momento, né, então a revista procura traduzir todas essas questões. Esses são 3 exemplos, que tem inúmeros exemplos, né, de divulgação científica, mas só para vocês terem uma ideia, são 3 exemplos por onde que vai a divulgação científica, né? E o que é importante também destacar quando a gente fala de divulgação científica? Tem alguns fatores que são fundamentais, né? Qual que é o papel da divulgação científica, né? E qual que é a sua importância e qual que é o seu objetivo, tá? Vamos lá. A divulgação científica, ela procura aproximar a universidade da sociedade, isso é fundamental. E se é uma universidade pública, mais ainda, né? O que é produzido na universidade pública, ela deve chegar até essa sociedade, a esse público leigo, de uma forma que, como eu havia dito antes, né, numa linguagem que seja acessível a todos e a todas, né? Então, a divulgação científica trabalha nesse sentido, né, de aproximar o que é produzido na universidade para esse público em geral, tá? Também, né, ela trabalha, né, tem uma contribuição muito grande no sentido de combater visões obscurantistas, ainda mais num tempo como nós estamos vivendo hoje, tempo de volta de terraplanistas, negacionistas anti-vacina, enfim. Então, isso para chegar à população, né, mesmo você tem que usar a divulgação científica. Por quê? Porque a comunicação científica, às vezes, tem uma linguagem que não é acessível ao grande público, né, ao público leigo. E, no caso da divulgação científica, ela tem essa aproximação, e ela tem esse trabalho, né, de combater essas visões obscurantistas, né. Uma outra coisa que é importantíssimo, né, é mostrar a ciência em linguagem acessível, né. A ciência, ela tem uma importância muito grande, por quê? Porque ela transforma a sociedade, né, ela faz com que a sociedade evolua numa série de setores, né. Através da divulgação científica, ela trabalha uma linguagem de forma mais acessível para esse público. E o que é fundamental, que nós devemos registrar aqui, democratiza o conhecimento. O conhecimento que é produzido na academia, nas universidades, tá? Esse conhecimento muitas vezes fica restrito aos seus muros, tá? Tudo bem, no conhecimento, nós vamos falar da comunicação científica, sim, ficar restrito aos seus muros, porque é uma discussão entre seus pares, mas não pode se restringir a isso, né? Ela tem que ir para a sociedade, esse conhecimento tem que ser democratizado, né? Até para retroalimentar a própria universidade, né? Você tendo a divulgação científica, você vai despertar na juventude, principalmente nos jovens, né, nos estudantes de primeiro, de ensino fundamental, de ensino médio, tá? O interesse por se tornar um cientista, né? E esse primeiro passo, né, esse primeiro contato com a ciência, você faz através da divulgação científica. Então, você democratiza o conhecimento, tá? Também, no caso, como foi dito, a questão das visões obscurantistas que estão no dia a dia aí, dominando as redes sociais, né? Através da divulgação científica, você tem como dar elementos para todos e todas perceberem que muitas das fake news que são lançadas aí são falsas, né? Elas não têm embasamento nenhum científico, é tudo mentira o que está sendo dito, né? Ou não verdade, né? Como preferem alguns. E você, através da educação científica, você democratiza esse conhecimento, você faz com que as pessoas tenham um instrumental até para se defender de tudo isso, tá? Então, digamos que esses são os fatores fundamentais da divulgação científica: a aproximação com a sociedade, o combate às visões obscurantistas, mostrar a ciência de uma forma mais acessível e democratizar o conhecimento. Bom, eu quero falar agora um pouco com vocês da atividade 1, né? Nós estamos com esse módulo 1, vocês vão ter o módulo 2, né? E depois desses 2 módulos, vocês vão produzir um vídeo de 1 minuto, com o tema
a escolha que vocês quiserem, né? Os participantes e as participantes é que vão escolher o seu tema e terá que versar sobre um saber científico. Tá? O que eu posso recomendar para vocês para a produção desse vídeo? Tá? Eu recomendo que vocês, antes de mais nada, né, claro, escolham o tema. Depois de escolhido o tema, faça um pequeno roteiro. Tá? Nesse pequeno roteiro, inicialmente, coloque uma pequena introdução. Né? Vai ter 1 minuto só, né? Então tudo muito sintético, muito direto. Né? Uma pequena introdução sobre o tema que você está querendo abordar. Né? Você desenvolve esse tema logo depois e, ao final, você dá uma conclusão ou, então, apresentam um desfecho para esse vídeo de 1 minuto. Tá? Aproveito também aqui para deixar aqui as referências, né, as referências que eu utilizei neste módulo são do professor Wilson da Costa Bueno, né, como eu disse, um dos grandes especialistas brasileiros em jornalismo científico, em comunicação científica e divulgação científica. Né? Aí tem 2 textos que nós nos baseamos aí para a realização deste módulo. Ele tem muitas outras publicações nessa área também, né? Não coloquei aqui porque acho que iria atulhar o slide, ninguém ia conseguir depreender essa informação que é importante. E finalizo aqui, antes de me despedir, né? Deixando aqui os meus e-mails, né? Para quem quiser entrar, agradecendo, né? Antes de mais nada, né? É importante, né? Agradecer vocês terem assistido esse vídeo, ter participado aqui desse módulo, e deixo aqui os meus e-mails para quem quiser esclarecer alguma dúvida, complementar alguma informação, tá? franklin.valverde@unisfesp.br, e também o meu particular, Onda Latina, né, um é institucional, e o meu particular, ondalatina.1@gmail.com. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado as informações desse módulo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.